equações não lineares, né? Como deduzir as equações. Então, nós vimos né? Muitas vezes aparece na literatura, é raro, mas espero escrever certo, estou escrevendo de cabeça agora, acho que é Sharpit's coisa, esqueci de conferir, mas é fácil conferir. Com o Google é bom, porque ele conserta rapidinho, se eu tiver escrito errado. Eu não sabia até não muito tempo atrás que essas equações chamadas Sharpit's Equations, que são basicamente as equações para características não lineares, então um sistema de 5 equações, né? E a gente viu como deduzi-la de forma bastante geométrica, digamos assim, intuitiva. Então, hoje, eu vou dar um exemplo de equação não linear, é um exemplo conhecido, aparece bastante em ondas e tal, vou motivá-lo, a equação iconal. Aí que vem, acho que do grego icon, tá ligado à imagem, a pessoa acha que é imaginamento, enfim. E ela vai servir para a gente ver frente de ondas. Tá? Então, exemplo de equação linear, a equação iconal, que, deixa eu escrever ela aqui, eu não vou usar essa notação, mas deixa eu escrever assim. Eu vou mudar a notação. Aqui um cara ao quadrado, quer dizer, positivo à direita. Essa equação certamente é não linear, né? Não é quase, é mais que, né? Não linear, que é quase linear. E nós sabemos resolvê-la, não tentamos ainda, mas em princípio sabemos, não vai ser difícil com a nossa característica, mas vamos motivá-la. E a motivação, eu acho divertido e simpático, porque ela vai nascer, vai brotar, digamos assim, essa equação não linear de uma equação linear. Uma equação linear, fazendo umas aproximações numa equação linear, vai brotar, vai aparecer essa equação não linear. Então, motivação. E o curso é de matemática de EDPs e aplicações, então vamos lá, aplicação. Motivação da iconal. Então, seja a equação da onda em duas dimensões, e a minha notação vai ser Vxx mais Vyy igual a 1 sobre C2 VTT. Tá? Como a gente vai ver, né, a gente vai estudá-la de novo em uma dimensão. Aqui ela está em duas dimensões, mas a gente vai estudar depois com calma em uma dimensão, depois em várias dimensões, né, no RN. E quando a gente for ver ela no RN, vai ter um operador que vai aparecer assim, que é o D'Alembertiano. Que é esse operador aqui. Esse quadrado aqui está meio torto. E que aqui, por razões que a gente vai ver, eu não quis escrever o D'Alembertiano, escrevi diferente, que eu vou ter velocidade aqui embaixo, tá? Simplesmente dividir pela velocidade. Tá certo? Tá. Se eu passar para cá vai ser menos o Laplaciano. Dividir pela velocidade e vou dizer o seguinte. Isso aqui é uma novidade, uma dificuldade do problema. A gente vai ver os outros são coeficientes constantes. Isso aqui é a dificuldade. Isso aqui é, deixa eu ver mais precisa, isso aqui é uma onda em um meio
heterogêneo, ou seja, velocidade variável. Tá? Então, no espírito, só que vamos considerar tudo suave, tá? Mas no espírito daquele problema que a gente tinha, vou fazer esse desenho aqui só para lembrar para vocês, tinha aqui aquelas ondas descendo, né? O problema da crosta terrestre. Vou botar aqui a árvorezinha só para lembrar. Mas agora, num meio homogêneo, se eu tiver aqui um dado tipo delta, ou muito localizado, vai sair uma frente de onda, que é um pouco eu como uma fonte pontual de onda acústica que aí vocês escutam. Né? A princípio sai aqui essas ondas, na verdade, esféricas, mas aqui, como é 2D, são circulares. Né? Então, se a velocidade do meio aqui embaixo variar, essa frente de onda, essas aqui são as frentes de onda, que eu vou falar sobre isso hoje. E eu falei na aula passada de fases e tal, eu vou falar para vocês, por exemplo, a frente de onda pode ser, se for uma onda só, um harmônico no tempo, posso pensar como sendo as cristas. Aí você fala, não, André, eu prefiro a outra fase, eu prefiro o cavado. Então são os cavados. Ou alguém fala, não, eu prefiro desenhar os pontos onde era zero, para que seja mais raro a pessoa querer desenhar, mas enfim, são os nós e tal, aí desenha. Tá? Então são as fases. Tá? Então, olha só, esse problema linear, tá? Rapidamente fica bastante complicado, porque é uma EDP de coeficientes variáveis. Tá? E uma EDP de coeficientes variáveis, a velocidade variável, vou botar aqui, então, é conhecida, então, coeficiente variável, que em outros contextos pode aparecer um coeficiente variável conhecido, vou botar aqui, o supostamente conhecido, na crosta terrestre até se tenta fazer o problema inverso ou de margeamento, que é, se for o problema de margeamento, eu não falei isso, deveria ter falado naquelas figurinhas, mas certamente eu falaria no final. Mas eu acho que dá para falar aqui só com isso aqui. Então, se eu tiver um reservatório de petróleo aqui, vamos fazer aqui o reservatório de petróleo idealizado. Tá? Uma camadinha assim, com uma barra de ouro enterrada no terreno. E você quer achar ela. Tá? Então, aqui, imageamento e problemas e inversão dos coeficientes são dois tipos de problema meio que com espírito de problemas inversos. Primeiro, você tem que entender a dinâmica direta, que é o pouco que a gente está fazendo. Como é que a onda propaga num meio heterogêneo? Vai haver reflexões desse meio. Então, em prospecção de petróleo, chama fazer a análise sísmica, que você manda uma onda e na prática se faz isso, se estoura um dinamite aqui e tal, manda uma onda acústica, se escuta o eco do que vai voltar, você bota geofones. Então, eu tenho aqui um microfone, né, que grava onda acústica, aqui falando, o geofone ele grava ondas de pressão no solo, que a onda acústica é uma onda de pressão que estimula o nosso ouvido. E o geofone grava onda de pressão que volta, o dinamite explode, bate por aqueles vários, né, essas várias camadas que tem aqui, né, em cima e vai gravando. E as pessoas querem, a partir do eco, e com vários geofones, e tem toda uma tecnologia sofisticada, com dados, hoje em dia tem dados para burro, até é importante saber como lidar com todos esses dados, para se poder fazer ponto 1, que é um estágio, talvez o primeiro estágio, identificar um refletor de interesse. Tá? Em geral, se for petróleo ou ouro, já não sei, mas enfim, mas petróleo tem propriedades muito específicas, então, e ouro obviamente não é em barra, então não vai achar ouro, porque ouro é pedacinho. Mas se fosse uma placa de um metal muito forte no meio, para se achar minas, eu acho que se pode fazer isso também, minas, em caso de guerra, né, que se enterra minas, mas é muito caro, para mina não vale a pena, até onde eu sei, posso estar falando besteira, não sei, mas para petróleo vai ter o sinal que volta refletido. Eu vou ensinar mais no final do curso vocês uns probleminhas simples, pelo menos bem simples, um exercício de transmissão e reflexão, tá? E aí o primeiro exercício é você, a partir do que você escutou, do eco que voltou, você saber inferir aonde que tem um refletor.
E aí isso é bom em termos de petróleo, que significa, bom, aqui talvez é um bom lugar de furar um poço, que é muito caro de furar um poço, milhões de dólares. Então você fura o poço, né, e vai tentar, se aquele refletor tem propriedades que os geofísicos sabem identificar, blá, 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 né? Então, você vai. E aí o problema mais, talvez um passo além desse, além de você achar o refletor, o problema inverso, é você fazer a inversão e calcular a velocidade de propagação abaixo do solo. Então, é um problema complicado. Então, a pergunta, em termos de ADPs, é o seguinte: sabendo parte da solução que voltou, e supondo que esse aqui é um modelo bom, como é que você calcula o coeficiente da EDP que você acha que governa aquela dinâmica? Esse é o problema inverso e complicado. Tá? Então, você quer saber por onde a solução andou, numa EDP de uma certa classe, no caso hiperbólico, blá, blá, com coeficientes variáveis, onde você não sabe o coeficiente variáveis, mas pressupondo o modelo, você com parte da solução calcula o coeficiente. E calculando o coeficiente aqui, você tem a velocidade de propagação. E tendo a velocidade de propagação, você meio que infere, então, propriedades do meio. Sabe qual é a velocidade de propagação acústica na areia, na argila, no petróleo e por aí vai. Tá? Então, o problema é mais complicado do que simplesmente o refletor. Tá? E eu não sou especialista, né? Sei que é tecnologia sofisticada, muito interessante, de ADPs, e por aí vai. Então, ok, motivando. Tá? Então, a gente não está fazendo problema inverso, a gente está fazendo problema direto, que eu quero resolver esse problema de onda, linear, mas que é complicado para resolver na mão, até em uma dimensão é complicado, vou mostrar isso para vocês mais adiante no curso. Tá? Isso aqui é em 2 dimensões. É muito complicado. Então, pode se resolver numericamente, pode se resolver algumas coisas aproximadamente, analiticamente. É isso que a gente vai ver. Então, está aqui a nossa EDP, equação da onda, coeficientes variáveis. Aí a gente vai fazer nossa primeira hipótese, tá? Para simplificar o problema. Ou para a gente começar a entender um pouco. Hipótese. Ondas harmônicas no tempo. Então, uma onda harmônica no tempo é dizer o seguinte, fazer o seguinte, que a gente chama também em matemática Ansatz, que é meio que um chute educado, e que para o leitor, ele já sabe o que eu estou pensando, então se eu não tivesse escrito ondas harmônicas no tempo, eu escrevia só Ansatz, escreveria assim, ó, VXYT é igual a um Vzão XY elevado a I menos I ômega T. Tá? Então, isso aqui é uma onda aqui, ó, harmônica no tempo, significa isso. Tem só uma frequência. Tá? Então, uma onda harmônica no tempo. Tá? Isso um pouco pode vir como um pouco de inspiração, que quando fazemos análise de Fourier, em ondas, isso mais adiante vai aparecer também, usamos o que a gente chama modos, em cursos numéricos a gente fez isso, modos de Fourier na forma E elevado a IKX menos ômega T. Tá? Então, isso aqui, vou escrever aqui o óbvio, mas só para poder comunicar com vocês melhor. Tá? Então, veja bem, eu tenho aqui um oscilador no tempo, uma onda puramente, né, um modo de Fourier puro, ela é uma onda que oscila no tempo e no espaço de uma forma muito bem sincronizada, onde isso aqui é a frequência no tempo e isso aqui, o número de onda, é a frequência espacial. E o número de onda, por definição, é 2π sobre lambda, comprimento de onda. Então, a gente vê
isso aqui diz quantos comprimentos de onda cabem em cada intervalo 2π. Então, se for 3, é porque tem 3 ondas, 3 comprimentos, então o número de onda é uma espécie de K, botar aqui é como se fosse uma frequência espacial e ômega uma frequência temporal. Tá? Muitas vezes chamado também de, varia como se escalona, frequência angular e por aí vai. Então isso aqui é como se as duas frequências se dão. Quando eu escrevo a onda puramente harmônica no tempo, escrevo esse ansatz, o ansatz é uma maneira de dizer para o leitor o que você tem em mente e de você reescrever sua equação numa outra variável. Na verdade, você não está fazendo aproximação nenhuma, você está trocando uma coisa por outra para ver se melhora a tua vida. E talvez em algum momento você faça uma aproximação sim. A gente vai fazer isso várias vezes no curso. Então, o primeiro passo é, na hora que eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo para vocês, em linguagem matemática, mas o que eu vou falar em português, que é, eu tenho uma onda que no tempo ela tem só uma frequência, então harmônica no tempo é a mesma coisa que muitas vezes a gente chama de monocromática. Em inglês também se fala isso, monocromática, né? Porque tem uma frequência só, uma cor só, então um pouco no espírito vem de luz, mas a gente usa isso para qualquer onda, fala monocromática, onda do mar, fala monocromática, é porque ela tem uma frequência só, tá? No som, onda monocromática tem uma frequência, em geral, no tempo só, tá? Não pode ser no espaço, mas aí, se tiver ambiguidade, a pessoa tem que escrever corretamente ou o leitor tem que perguntar, o ouvinte tem que perguntar, tá? Então, a onda é harmônica no tempo, ela tem só uma frequência no tempo, mas agora que vem o espírito ansatz, que é uma palavra em alemão, que mais ou menos quer dizer uma adivinhação educada, não sei exatamente, não sei falar alemão, mas a gente usa isso em inglês também, em inglês, ansatz, no espelho, né? Que é um chute educado, falando em português, que diz o seguinte, olha, eu vou agora trocar minha solução Vzinho por uma equação em Vzão, pressupondo que eu tenho só uma frequência no tempo, mas que a distribuição espacial dessa única frequência no tempo agora vai ser mais complicada do que simplesmente uma distribuição de Fourier monocromática no espaço, ou seja, de frequência única no espaço. Por quê? Porque a minha velocidade varia, então a onda vai se deformar, aqui ela anda mais rápido, aqui ela anda mais devagar. Tá? Então, quando eu escrevo isso aqui, está claro para o leitor, para o ouvinte, qualquer que seja a língua que eu esteja falando, ele bate o olho aqui, mesmo se não entender, ele vai, o André está pensando que é harmônica no tempo, e agora vai tentar ver qual é a distribuição espacial, se a onda for harmônica no tempo. É claro que a onda não precisa ser harmônica no tempo, mas, como esse problema é complicado, nunca estudei ele, vou começar estudando como? Por coisas, em princípio, mais simples. Então, vou simplificar, para eu entender a estrutura que está acontecendo, vou simplificar a estrutura temporal do problema, a dependência temporal do problema, e ver, ainda assim complicado, como é que é a distribuição espacial dessa onda monocromática no tempo, harmônica no tempo. Aí eu faço isso, e daqui sai a seguinte equação. Que é uma equação de Helmholtz, que ainda não é tão, simplificou um pouco, mas não é muito simples, onde o n, que depende de xy, é igual a isso aqui. Deixa eu escrever e já vou discutir. Ou isso aqui. E isso aqui é chamado do índice de refração. Nome que vem de ótica. E vocês vão ver por quê. Índice de refração.
tá? Vem de ótica. Na verdade, a gente vai fazer uma aproximação agora que chama método de ótica geométrica, porque apesar da onda não ser necessariamente uma onda, essa onda aqui pode ser uma simplificação de uma onda na água e tal, enfim, é um modelo básico de ondas, mas que não precisa ter a ver com ótica, mas a terminologia vem um pouco de ótica. Onda monocromática, que é uma única cor, tá? Aqui, índice de refração. Vocês sabem o que é índice de refração? Um exemplo, exatamente, fez isso aqui, já sei que está sendo. Um raio de luz que vem, bate uma superfície, por exemplo, a água, ele muda de ângulo, certo? Porque muda de velocidade, por aí vai. Tem lei de Snell, né, para passagem e tudo mais. Então, olha o que aconteceu. Recapitulando. Saímos de uma equação que dependia do tempo. Tá? Ela é complicada. Abro mão para começar a estudá-la, né, fazer tudo, não dá para fazer, porque a velocidade dos coeficientes depende é um coeficiente variável. Então, o que a gente faz? Vamos começar com uma dependência no tempo simplificada, harmônica no tempo, E elevado a I ômega t, ou E elevado a menos I ômega t, tá? A equação é linear, então, em princípio, se eu souber isso aqui, depois eu posso só somar todos esses componentes, que é o equivalente a eu dizer que eu estou fazendo uma transformada de Fourier no tempo. É a mesma coisa, de certa maneira, eu estou falando sem botar chapéu em ninguém, certo? Chapéuzinho para transformar de Fourier no tempo. Por linearidade, está claro isso? Por linearidade, estou pegando um harmônico no tempo genérico, então depois eu somo todo mundo, vai satisfazer essa equação. Então é como se eu estivesse botando aqui um chapéu e dizendo que estou fazendo uma transformada no tempo, de Fourier no tempo. Mas não importa. E o curso de aplicações, é bom você saber usar palavras diferentes para a mesma coisa, porque dependendo de quem você estiver trabalhando, muitas vezes a pessoa gosta de pensar de uma maneira ou de outra, seja a pessoa, né, de uma outra área ou até mesmo da matemática. Beleza. Temos então agora uma equação elíptica, certo? Laplaciano e tal. E a gente quer agora resolver essa equação onde o coeficiente é variável, está escondido aqui, ó, n, que é o índice de refração, tá? Como você já fez com a mão assim, passando de um lado para o outro, índice de refração está aqui. E para ficar com cara de índice de refração, o que foi feito foi simplesmente multiplicou-se por K e dividiu por K. Tá? Eu acho que é isso, é porque o ômega... deixa eu ver aqui. Sim, se eu derivar isso aqui duas vezes no tempo, vai aparecer um ômega ao quadrado. Tá? Então a gente tirou o ômega ao quadrado da brincadeira, sabe? Não pode esquecer. Mas para ficar com uma cara de um problema com índice de refração. E aí, para isso, multiplicou e dividiu, pegou o ômega ao quadrado, multiplicou e dividiu por K. Por quê? Porque aí aparece o índice de refração, onde o índice de refração é basicamente a velocidade de referência e a velocidade variável, esse índice. Tá? E na conta que a gente fez, multiplicando e dividido por K, a gente tinha ômega, puxou o C para o caso de K, para o lado de K, e a gente sabe que ômega sobre K, que é isso que está aqui, é a velocidade de referência. Então, o K aqui, ó, esse K que eu usei aqui, eu devia falar isso aqui, ó. Esse K é de referência. Ou seja, vocês sabem o que quer dizer um K de referência? O número de referência é um número de onda típico. Tá? Então, vou botar aqui entre parênteses típico. Típico significa se eu estou trabalhando com uma onda acústica ou se eu estou trabalhando com uma onda de tal, então eu tenho que fazer esse K aqui típico, tem a ver com comprimentos de onda típico, certo? O K típico tem a ver com comprimento de onda típico, que tem a ver com o problema que eu estou tratando, que pode ser metro, quilômetro, milímetro, dependendo do que, se não for acústico vai depender, certo? Aí eu tenho meu número de onda de referência que imediatamente me associa um comprimento de onda de referência. Tá? E aí, aqui eu tenho a minha velocidade de referência, por exemplo, a acústica no meio livre, se for no ar ou se for na crosta terrestre, qual é a velocidade do som no subsolo da Terra típico, certo? E aí, dependendo do material, varia, aumenta ou diminui. E aqui, então, está o C de XY,
que em geral, quando a gente faz algum tipo de estudo, vocês vão ver, muitas vezes é escrito como um C0 mais uma flutuação. Tá? Não vou nem escrever, mas já dá para vocês perceberem. Você escreve como C0 mais uma flutuação. Se a flutuação for pequena, você diz que é um C0 mais epsilon de um F de XY, de um G de XY. A notação que diz uma pequena flutuação em torno desse valor daqui. Se for grande, não tem epsilon, é só C0 mais a função. Tá? Então, esse aqui é o índice de refração. Como velocidade é frequência temporal sobre frequência espacial, como é que você sabe disso? Ó, pega isso aqui, ó. Eu escrevi de propósito aqui. Pega isso aqui, ó. Puxa o K em evidência. Pronto, isso aqui é o C. X menos CT, que a gente viu para a equação da onda. Tá certo? Então, aqui está a velocidade de referência desse módulo. Aqui está a velocidade desse módulo de Fourier. Na verdade, vamos chamar como o ômega é dado e o K está associado ao comprimento tal, o comprimento de referência. Isso aqui é uma constante de referência, ou seja, a velocidade típica desse problema. E aqui o índice de refração lida com essa razão entre a velocidade típica e a velocidade que está acontecendo ali, seja maior ou menor. Beleza? Tá? Então, o problema ficou assim. Tá? Ficamos agora com uma equação que independe do tempo. O tempo está escondido aqui através da frequência temporal, mas foi escrito assim para ficar com uma cara de um índice de refração. O K é uma constante de referência escolhida por nós. Já já eu vou dizer para vocês que regime nós estamos, que é de ondas longas ou de ondas curtas. Tá? Então, que faz com que, se for onda longa, o K é pequeno. Se for onda curta, o K é grande, porque o lambda é pequenininho. Tá? Então, não confundir. Eu vou já dizer que regime a gente está e a gente vai fazer uma aproximação. E esse N é um coeficiente variável. Essa equação ainda é difícil de resolver na mão em total generalidade. Ok? Então, está fazendo sentido a história do programa como um todo? Na modelagem um pouquinho física, como eu estou contando, mas mais importante aqui talvez é a modelagem matemática, que é eu vou escolhendo regimes que eu estou e com isso vou simplificando, modificando a minha equação. Aqui, em princípio, eu fiz alguma aproximação? Sim ou não e qual? O Hugo está achando que não. E a resposta é não. Não tem aproximação. Simplesmente mudei um pouco a roupa. Tirei uma camiseta e botei uma camisa na equação. Né? Vzinho para Vzão. Certo? Sabendo que tudo tem embutido que, se eu resolver esse Vzão daqui, eu depois multiplico por E elevado a menos I ômega e resolvi o problema. Se eu conseguisse resolver isso aqui na mão, não consigo. Mas se eu conseguisse resolver isso aqui na mão, é só depois multiplicar por isso aqui que eu tenho a solução disso aqui. Então não tem aproximação nenhuma, mas já vai acontecer. Tá bom? Então o ansatz começa muito com isso. Eu vou simplesmente trocar de roupa para ver se trocando de roupa, mudando a cara da equação, facilita a minha vida. E muitas vezes, até não aqui, mas a gente vai ver em alguns casos, muitas vezes a equação parece que fica mais comprida, fica mais difícil, mas não é bem assim. Quando a gente faz análise em múltiplas escalas, séries de potências, isso acontece e a gente vai fazer isso. Tá bom. Ok, então agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou definir o regime que eu estou. Tá? Então agora é o seguinte, vamos, então, bem espírito de matemática aplicada, que é colocar num contexto de aplicação, né? Vamos definir nosso regime de interesse para as ondas. O que é isso? O regime que a gente vai escolher agora é esse aqui. Regime de ondas curtas, tá? Uma observação. Aqui eu estou fazendo as coisas um pouquinho de uma forma meio ad hoc, bem ad hoc ainda, que é assim,
Vocês entendem que é ad hoc, né? Meio que assim, improvisado para o problema, né? Não estou adimensionalizando. É muito bom quando for fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora. Já fazer isso no futuro, até podia fazer que era adimensionalizar para saber o que é grande e o que é pequeno. Tá? E aqui, então, eu vou dizer em palavras. K, ondas curtas. Então, aqui, ó. Ondas curtas com respeito a variações do meio de propagação. Então, vou aqui botar um desenho, vou chamar de caricatura. Caricatura. É assim, ó. Se eu tivesse um meio periódico, tá? E se fosse um canal com água, por exemplo, e eu tivesse uma onda aqui, ó. É assim, por exemplo. Ou se eu tivesse um pulso, aqui é um pulso, mas mesmo que eu tivesse um... Não, tudo bem, pode ser até um pulso mesmo, que é harmônico no tempo. Se eu tivesse um pulso, está até exagerado, é melhor fazer mais curtinho assim, para eu passar a intuição para vocês. Então aqui está a minha onda, tá? Que pode ser isso, ou então deixa eu botar até um outro exemplo aqui assim. Deixa eu botar assim, né? Vou fazer mais forte, senão não aparece no vídeo, só para me orientar. Olha só o que acontece. Acho que vou passar a minha intuição para vocês. Tá? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte. Então, seja isso aqui uma onda sobre um canal, tá? Que é porque eu já tenho costume com isso, ou se não, para esse problema, simplesmente pensa que isso aqui é o gráfico. Isso aqui é o gráfico de Vzinho. Aqui também é o gráfico de Vzinho. E aqui é o gráfico de C. Tá? Onde aqui seria, por exemplo, C0. Então a velocidade está variando em torno do C0. E eu tenho agora dois tipos de ondas que eu vou botar. Uma que é assim, como se fosse uma onda periódica, mas ela não vai ser, quer dizer, até vai ser periódica, ou um pulso. Tá? Ambos esses casos aqui estão no regime ondas curtas, porque a variação dessas duas possibilidades aqui é lenta, é rápida, com respeito à variação do meio. O meio varia lentamente. Tá? Então, ondas curtas com respeito a variações do meio de propagação. Ou, por exemplo, meio varia, estou já abreviando, varia lentamente, com respeito à onda. Então, olha só a intuição. Depois eu já vou fazer a conta. A intuição localmente, aqui assim, ó. Localmente, parece que o meio é homogêneo. Certo? O meio é plano. Essa onda aqui em particular, olha o que acontece com ela se eu meio que fosse adivinhar a solução. Se ela aqui está variando com essa velocidade, aqui, ou até aqui ela vai acelerar, não vai? Aqui ela está andando mais devagar porque... Não, só que o meu gráfico aqui ela está andando rápido, estou pensando em fundo, não estou pensando com esse gráfico. Aqui ela está variando rápido, certo? E aqui ela vai andar devagar, a onda. Tá? Então aqui ela está andando rápido, aí ela começa a andar mais devagar, mais devagar, mais devagar, aqui ela andou devagar. Desculpa, meu desenho está péssimo, porque deveria ser tudo com a mesma altura. Aqui ela está mais, é uma aproximação, aqui está mais devagar, aí aqui começou a andar mais rápido. Dá para entender ou não? É uma caricatura, porque não é constante, vai variando. Então, aqui, como a velocidade é menor do que a velocidade de referência, a onda desacelera, anda devagar. E depois, onde ele passa a ser maior, a parte da frente acelera. Então, como acelera? É como se fosse um trem com vagões elásticos, digamos assim,
onde tem hora que a locomotiva acelera, os vagões aceleram, então uma fila de pessoas correndo, melhor pensar assim, uma fila de pessoas correndo, onde tem subidas e descidas, né, e onde quando é subida todo mundo diminui a velocidade, aí todo mundo fica próximo. Aí lá na frente o Hugo já começou a descer, então a distância do Hugo para mim vai aumentar, se eu estou subindo a montanha ainda. Certo? Então é isso que acontece, tá? Então veja que aqui o K em função de x é diferente daqui. A distribuição das fases é diferente. Tá certo? Tá claro isso? Então aqui localmente é como se fosse um cosseno de um certo kx e aqui um cosseno de um outro kx. Tá? Então a gente quer um pouco capturar isso de uma forma aproximada. É um pouco o que a gente vai fazer agora. Tá bom? Tá claro? Tá? Então, vou fazer o seguinte. Então, agora a gente vai fazer a aproximação. Vamos definir nosso regime de interesse, que é isso aqui. Definimos. Tá? Aí, agora, eu vou fazer o seguinte ansatz. Um ansatz diferente do que a gente viu. Vê se eu vou beber, eu vou escrever e vou beber um golinho d'água. Tá? Vou beber um pouquinho d'água. E vamos ver se vocês adivinham o que eu estou pensando. Todo curso eu falo, na história, o já deve ter visto, professor japonês, que é um professor meu de doutorado, que era probabilista, viajou para o Japão tem uma escola de probabilidade muito boa, e disse que conversou matemática por 1 hora com um professor japonês, que não falava inglês e ele não falava japonês. Ele escrevia lá só em linguagem matemática o teorema, o professor falava, aí ia lá e escrevia alguns resultados. Então, o ansatz é um pouco isso, é um exercício bem razoável de conversar com o professor japonês. E aí você fala, já sei o que o professor japonês está pensando. Então eu vou escrever, vou beber uma água, tá? Então nesse cenário eu vou propor o seguinte ansatz. Tá? De novo, não tem aproximação nenhuma. É simplesmente uma roupa nova para a equação. O que tem diferente aí e o que esse ansatz está querendo dizer para a gente. Olha só, se a gente comparar, bem, a gente já passou desse, né? Mas esse aqui, ó, então vamos olhar para cá, esse aqui, se o meio fosse constante, se esse n fosse constante, a solução teria mais ou menos essa cara, um L vai dar um I, K, N, X, bababá aqui. Tá? E isso significa que a variação espacial é uniforme. A fase se distribui uniformemente no espaço. Agora, a partir desse exercício aqui unidimensional, mas o problema que a gente está vendo é bidimensional, pensa que isso tudo aqui, de certa maneira, é localmente como se fosse, não é bem assim, mas como se fosse dinamicamente falando, talvez um catil x. Ou seja, essa função daqui, ó, é chamada de fase, tá? E veja que localmente, né, se eu medisse ela localmente e fizesse uma expansão dela e o primeiro tempo fosse um kx, tá? Essa seria localmente eu olhar só para esse pedacinho daqui, ou em outro lugar olhar só para esse pedacinho aqui. Então é por isso que chama fase. Tá? Mas aí aqui, deixa eu até apagar isso aqui, porque nem está nas notas assim, mas é só para motivar vocês. Então está com esse K aqui na frente e isso aqui é a fase. Tá? Então agora eu estou permitindo para as amplitudes
variarem e a fase se ajustar ao meio heterogêneo. Tá? E que naquele probleminha, para vocês lembrarem, e com o vídeo todo mundo pode voltar e ver, que é assim, isso aqui faz assim, se o meio é homogêneo, daqui a pouco isso aqui começa a fazer assim, ó. Aí eu pergunto para vocês, nesse subsolo aqui, né, botando de novo minha árvorezinha aqui, aqui é a superfície da crosta terrestre, aonde que a velocidade do som é maior? Se eu estou desenhando a fase, aonde? Diga. Aqui, né, que as frentes estão acelerando, estão separando, tá? Aqui variou um pouquinho, aumentou, diminuiu, mas aqui a velocidade do som está aumentando. E aí o que a gente vai fazer é que essas linhas daqui, a gente vai ver isso agora. Né? Nessa aula de hoje vai exercitar isso. Não sei quanto tempo vai dar para a gente calcular. Exemplo, talvez dê. Essas linhas daqui são linhas psi igual a constante. Tá? Porque olha só, em analogia com isso aqui, ó. Se eu fizer E elevado a IKX igual a 1, certo? Ou isso em duas dimensões. Isso aqui são os pontos, não é linha, mas são os pontos onde o K é múltiplo de quê? 2π. Então são todas as cristas de onda. Certo? Então aqui, se eu botar esse psi igual a uma certa constante, eu estou vendo as curvas de nível da mesma fase. É tudo crista de onda, ou é tudo cavado, ou é tudo, entendeu? Nó, onde nó é esse ponto aqui, para a gente ver, tá certo? Então agora vai ter uma aproximação. Tá? Porque esse K daqui, ó, é o nosso K de referência. Eu estou pressupondo que ele é pequeno. E agora a gente vai fazer o seguinte. Tá? Então isso aqui vai... O que a gente vai fazer agora, vamos agora... fazer uma análise assintótica, em princípio sem maiores preocupações, em termos de termos convergem ou não, sem maiores preocupações. Vamos fazer uma análise assintótica na linha do que se chama de ótica geométrica para ondas, ou também, talvez se eu tiver tempo eu mostre para vocês em ADOs, isso meio que nasceu em ADOs, ou também o método WKB, ou algumas vezes parece como WKBJ, para os nomes Wenzel, Kramer, Brillouin e Jeffries, lá pelos mais ou menos idos dos anos 35, meio que propuseram esse método para resolver equações EDOs e depois também se usa para EDPs com osciladores. Vocês já ouviram falar do método WKB? Não? Um pouco, tá? Enfim, basicamente é isso aqui, é você botar uma fase variável no teu oscilador. Se der tempo, numa lista, vou ver o que eu faço, eu não decidi não. Tem algumas coisas que eu mostro um pouquinho isso em EDOs para vocês, para ver a motivação de onde vem, tá? Então, eu tenho um oscilador, certo? Só que a frequência dele vai variar no tempo por alguma razão.
E eu vou agora, o que eu vou cozinhar, o que eu vou fabricar, o que eu vou arrumar para a gente como uma aproximação para resolver o problema que segue complicado. Né? Eu estou fazendo simplificações, eu estou fazendo o que eu chamo de macaquice, que substitui aqui, bota ali. Tá? Até agora não fiz nenhuma aproximação, o problema continua complicado. E agora eu falo assim, olha, tudo bem, eu para não ter que usar o computador e tal, porque esse problema muitas vezes vai ser resolvido no computador, eu quero pelo menos ter uma ideia de aonde estão as cristas das ondas, como é que elas se espalham pelo meu domínio, mesmo sem saber qual é o valor delas, sem saber qual é a amplitude. Tá? Essa, por exemplo, poderia ser a proposta de negociação aqui, o problema é complicado, então qual é a primeira coisa que eu consigo tentar entender? Tá? Então agora vai aparecer uma aproximação. Tá? A gente vai pegar isso aqui, tá? Então, a ideia agora é substituir na equação de Helmholtz. Ou seja, o problema ainda é harmônico no tempo. Ainda é harmônico no tempo, mas eu estou aqui, como a gente diz em português, não sei se você conhece, mas a expressão no mato sem cachorro. Meio que sozinho no mato. Sabe o que é mato? Mato assim, num pasto, por exemplo, numa floresta, arbustos, né? Chama pasto, num mato, vegetação, não sei que animal, e sem um cachorro para me guiar, para me ajudar, então no mato sem cachorro. O que eu faço? Bem, vou tentar fazer uma aproximação agora, vamos ver. Eu vou pegar esse ansatz, em que eu tenho uma amplitude, eu tenho uma fase, quero ver se com a fase eu pelo menos consigo descobrir como é que as ondas se distribuem nesse meio, vou colocar na equação de Helmholtz e olha o que aparece. Vai primeiro aparecer uma coisa feia, mas que dá para a gente pensar em cima dessa coisa feia. Então aparece o seguinte, e na verdade ainda não tem aproximação, simplesmente substituir e ficou uma coisa feia. Ainda não tem aproximação. Então a equação de Helmholtz ficou com essa cara feia. Então o ansatz, a gente tem que ter experiência. O ansatz, muitas vezes se você olha agora e fala assim, meu Deus do céu, o que eu ganhei aqui? Peguei uma equação que eu não sabia resolver e estou agora com uma cara mais feia ainda. Porque eu também continuo sem saber resolvê-la. Mas olha agora o que acontece. O que acontece é que eu vou chamar agora, se bota aqui em outras cores, está em verde, que eu acho que aparece bem, é que algumas cores não aparecem. Eu vou agora chamar de epsilon, que é meu parâmetro pequeno. Então, epsilon é pequeno. Tá? Eu vou chamar de epsilon 1 sobre K, porque K é grande, regime de ondas curtas. Quando eu faço isso, olha aqui, epsilon I epsilon ao quadrado. Não fiz modificação, não fiz aproximação nenhuma, tá? Até aqui, ó, vou botar aqui para chamar a atenção de todos vocês e quem estiver vendo. Isso aqui é exato. Não houve aproximação. Mas agora, vamos ver se você já começa a pegar já tem o instinto do matemático aplicado, do matemático, que fala assim, olha, eu tenho aqui um termo, que a gente chama de termo
de ordem 1. Eu tenho a correção agora, que é um termo de ordem epsilon, um termo de epsilon quadrado. Se o epsilon é arbitrário, pequeno, mas arbitrário, como se fosse uma série de potências, para isso aqui ser zero, só que isso é uma série de potências finita. A gente vai ver casos de análise múltiplas escalas. Aqui eu tenho uma escala só. Você me perguntou sobre múltiplas escalas uma vez. Aqui é o primeiro exercício. Aqui tem uma escala só, que é a escala do lambda associado ao K da onda curta. Mas a gente vai ver um problema que tem várias escalas. Vai ter uma microescala, uma escala intermediária, e a gente vai ver como é que essas escalas conversam, como é que elas se acoplam. Aqui não tem isso. Aqui tem só, por enquanto, não, na verdade tem... Bem, tinha duas escalas, mas na verdade só tem uma escala, porque a gente só tem um epsilon, que era isso é pequeno com respeito àquilo. Certo? E agora, aqui, eu posso, como uma aproximação, dizer que eu quero primeiro resolver que o termo de ordem 1 é zero. Tá? Depois, se eu quiser corrigir minha equação e dar trabalho, tem no Zodre, e eu não vou fazer isso, você pode resolver a segunda parte, o termo de ordem epsilon, e fazer ele ser igual a zero. Quando você já resolveu isso aqui, você já conhece o psi. Tá? Então, na verdade, você vai estar resolvendo em A. Então, você vai calcular uma aproximação para as amplitudes. Tá? Mas isso aqui já vira um pouco uma lambança. E vocês vão ver que, enfim, que a gente já consegue ter alguma ideia com a fase. E olha aqui qual é a equação de ordem 1 para a fase. A iconal. Olha aqui, uma equação não linear que brotou, que surgiu do problema linear. Então, está aqui. Então, o primeiro é resolvendo para o termo de ordem 1. Primeiro, temos a iconal. Note que fizemos uma aproximação. Jogando fora termos supostamente pequenos de ordem epsilon ou superior, porque tem um termo de ordem epsilon ao quadrado. Tá ok? Tá fazendo sentido a história? Fazendo sentido, Hugo? Tá? Então, tá aqui a iconal. Tá? E que nos dá a fase. A equação de ordem epsilon, nem vou escrever, mas é conhecida como a equação de transporte, porque tem a ver com a amplitude. Equação de transporte para a amplitude. Tá? Então, alguns comentários e a gente começa a resolver a equação da iconal para valer agora nesse final de aula. Tá bom? Mas a história, a motivação, como realmente agora uma motivação em aplicações, percebo pela expressão de vocês que está clara a história, não? Tá? Da onde vem essa equação? Então, uma observação é a seguinte, vou botar aqui como observação. Em particular, quando N, A são constantes, etc., temos, por exemplo, V igual a elevado a I, Kn, X
x cosseno θ mais y seno θ. Tá? Em que a nossa fase pode ser escrita assim, ó. Tá? Então, isso aqui é um vetor, número de onda. Então, um vetor com a frequência espacial nas duas direções. Tá? E aí, veja que quando a gente tem isso aqui, ó, caracteriza uma onda plana. Que é um Vzinho, por exemplo, Vzinho assim, ó, E elevado a I, K, X, menos ômega T. O Vzão desse Vzinho, como eu estou desenhando nas notas, se eu conseguir desenhar no quadro tão bem quanto nas notas, é uma coisa meio que assim, ó. Em que a gente tem aqui, na direção de propagação, o vetor K. Tá? Para só pensar sobre isso, mas isso aqui é uma onda plana, que é uma onda que é basicamente como se fosse ela é invariante por translação numa certa direção. Aqui na direção transversal ao K, ao vetor K, que é o vetor que indica a propagação dela. Tá? E a gente vai confirmar isso tudo quando a gente resolver a iconal. Acho que não vai dar tempo hoje, mas na próxima aula a gente vê isso. Né? Que a gente vai ver o quê? A gente vai ver que, deixa eu já adiantar, porque quando a gente vai ver hoje, olha, se isso aqui é uma fase, que aqui está na crista da onda, deixa eu vir para cá para vocês de lá verem, tá vendo? Isso aqui é uma fase, porque aqui é uma curva de nível para o máximo dessa onda, certo? Onde o cosseno seria... Tá? E a gente vai, então isso aqui é uma fase, como se fosse ou se fosse só uma onda, se fosse só um pulso, a gente poderia dizer que é a frente de onda, né? Isso aqui, ó, né? A onda, se fosse um pulso, e nesse caso, como nesse caso aqui, isso aqui são ondas que a gente chama ondas planas. Porque é uma onda que o perfil dela é invariante na outra direção, na direção transversal. Então aqui na direção transversal ao K. E a gente vai ver na próxima aula que esse K aqui está na direção das características, tá? Ele é ortogonal à frente de onda e o número de onda, o vetor número de onda é quem indica em que direção a onda está propagando. Tá? A gente vai ver isso, tá? E então, tá bom? Tá? E a fase, que é esse psi aqui, nesse caso aqui seriam essas linhas. A fase aqui para um pulso seria essa linha, aqui seria outra fase, aqui seria outra fase, todas elas de uma onda plana. Que significa, de uma onda plana, significa que você estiver vendo de um avião, e a gente vê isso em foto, no mar perto da costa, você vê aquelas ondas alinhadas com a costa. Né? Já viu? Meio que linhas retinhas, paralelas. É que ali localmente o regime é de regime de ondas planas. Como o nome diz, ondas planas. A frente de onda é plana. Tá? E a frente de onda, visualizada pela luz do sol, que brilha mais, parte clara é crista, parte escura em geral é cavado. Então, a gente vê
a gente vê isso aqui, tá? Então isso é uma onda plana. Tá? Em alguns momentos a gente pode ver também, a gente vai ver casos que a gente pode ter se a gente jogar uma pedra ou fizer um distúrbio na superfície da água pontual, a gente também pode ter, a gente vai ver isso com cones de Monge, que também as frentes de onda, as ondas, a fase da onda pode ser assim, circular. Então isso aqui seriam ondas circulares, onde isso aqui é um psi igual a constante. Por exemplo, a crista da onda, se eu largar uma pedra ou qualquer outro sinal, se for um sinal acústico ou qualquer tipo de sinal que tem a fonte pontual e que é igual em todas as direções. Tá claro isso? Né? Então, isso aqui não é onda plana, então é isso que a gente visualiza, e talvez daí que venha o nome iconal, que é icon, tem a ver com imagem. Então, quando a gente fala no computador, tem aqui o ícone para isso ou aquilo, é o nome ícone, tem a ver com essa equação. Provavelmente, estou um pouco chutando, porque eu nunca olhei por que quer fazer, mas o nome dela é de iconal, relacionado à imagem, porque para mim você visualiza, por exemplo, as fases, frente de onda ou fase de algum comportamento, né? No qual a palavra fase, fazer um retrato de fase, congelado no tempo, num instante, é isso aqui. Tá? Ok. Então vamos começar a aprender. Deixa eu tomar mais um golinho d'água. Sei que eu passei de novo, não sei se eu comi feijão demais, fiquei com sede. Nem foi o caso quando comi feijão demais. Mas vamos ver agora como é que a gente resolve a iconal. Então, passamos a aula quase toda motivando, mas não só motivando, deduzindo, fazendo, na verdade, o nosso primeiro exercício muito simplificado e sem muita justificativa, muito formal. Nosso primeiro exercício de um pouco de modelagem, de simplificação de um operador diferencial para um outro operador diferencial, e depois para a gente entender um pouquinho do que a solução está fazendo. Tá? Então, aqui está um pouco formal, porque a gente não resolveu, deixa eu apontar aqui, aqui. Tem outros casos, inclusive, vai ficar sendo formal. Aqui está formal porque eu estou dizendo que esse cara daqui é pequeno, pressupondo que esse cara aqui é menor ainda, e que esse cara é menor ainda, e para isso as amplitudes têm que estar bem comportadas, cotadas e tudo mais, de tal maneira que esse epsilon, isso aqui, seja pequeno com respeito a esse termo daqui, e esse termo daqui seja menor ainda, blá, blá, blá. Tá? Mas a gente nem está preocupado em verificar isso, por isso que é formal e um pouco solto. Tá? Então vamos lá. Tem 20 minutos. Deixa eu usar um tempo aqui para parar num ponto bom, porque hoje é quinta, a gente só volta na terça. Então deixa eu fazer até um ponto que fique, digamos assim, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas fique bem delimitado para, na aula que vem, retomar daquele ponto, né? Refrescando um pouquinho mais. Então agora, tá? Vamos resolver a iconal. E a iconal, como é que eu estou escrevendo ela? Não, é aquela mesmo, assim. N, tá, N2. Agora, N aqui é constante. Tá? Resolver a iconal com N variável, mesmo chegando nesse ponto aqui, depois dessas aproximações todas, muitas vezes aqui ainda tem que resolver um programinha de computador para resolver, se for em 2D. Né? Mas ele vai ser mais rápido, mas enfim, tá? Agora nós vamos resolver a iconal com N constante. Porque agora o nosso exercício, vamos esquecer essa motivação do meio heterogêneo. Só estou mostrando um lugar onde a iconal surgiria, problemas de ótica e tudo mais. E agora a gente vai pensar na iconal. Na aula que vem a gente vai ver a iconal com uma fonte pontual, que vai dar uma solução singular. Mas a gente vai ver que é muito legal, parece uma lanterna. Parece que a gente liga uma luz naquele ponto,
só vai ter informação no ponto, vai ligar uma luz, certamente aqui no ponto a solução é singular, mas no resto não é. Se eu cortar ela nas curvas de nível, formam círculos, logo são ondas circulares, e essa lanterna, como se fosse esse foco de luz, que a gente chama de um ponto focal, é o cone de Monge. Então o cone de Monge é como se estivesse iluminando para cima. Então fica solto na cabeça de vocês por enquanto isso. Agora a gente vai resolver uma com ondas planas. E é um problema de Cauchy, tá? Então vamos resolver a econal. Problema de Cauchy, tá? Nas notas eu botei assim, aquele pouco abuso, problema inicial e tal, mas o inicial no sentido sempre Cauchy, porque até inclusive aqui, ó, problema de Cauchy, onde eu vou botar aqui y não, chamando a atenção, não é tempo. Agora não tem tempo. Agora não posso mais falar em tempo. Porque não tem tempo. O tempo já ficou lá para trás na motivação que era o quê? Harmônico no tempo. E se eu falar em tempo, eu falo, André, y não é tempo. Então, olha só, o problema de Cauchy e a curva inicial do problema de Cauchy, né, dos dados, vai ser a seguinte. Então, o problema de Cauchy dado na seguinte forma paramétrica. X igual a S. Depois eu discuto com vocês. Vamos primeiro fazer um pouquinho as cegas em termos da aplicação, tá? Vamos primeiro fazer só treinando ADPs puras e simples, sem muita aplicação. Porque eu acho que se eu explicar agora e está na reta final da aula, vai complicar mais do que ajudar. Então, melhor fazer. Depois que examinar o que vem, eu venho e dou o saborzinho aplicado de que é esse problema de Cauchy. Tá? Então, veja bem, a gente tem aqui x, y. Então, nosso problema ainda é assim, né? Nossa superfície integral, x, y e psi. E aqui, ó, em x igual a y, parametrizado por S, aqui em cima, a gente dá um valor para o psi que está variando, talvez linearmente, com uma inclinação A. Depois eu discuto, mas por enquanto vamos olhar do lado abstrato, só para a gente exercitar e nos minutinhos que faltam, né, a gente fazer o primeiro exercício, que é olhar para as características. Tá bom? Tá? Depois a gente vê em termos de onda. Então vamos lá. Que é a primeira... Vamos lá, vamos ver se vocês lembram então. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Mas antes de fazer o sistema de curvas características, eu tenho que saber o que são os valores iniciais de P, I e Q. Para eu poder resolver as EDOs. Então a pergunta aqui é assim, a seguinte, ó. P e Q. Então vamos lá para as condições da faixa. Condição da faixa é a EDP inicial e aquele meio que produto interno. Né? Então vamos lá. Condição da faixa é P2 mais Q2 menos N2 é igual a zero. Certo? Aqui é P. Aqui é Q2, P2. Certo? Igual a zero. Essa aqui é a EDP inicial. E a outra condição, vou botar aqui para a gente lembrar. Que é igual, não, que é igual, não, que implica que A é igual a P mais Q. E aqui implica que P2 mais Q2 é igual a N2. Tá? Então, tá aqui as nossas condições. E a gente vai ver já já condições para que P e Q existam ou não. Ou seja, que eu tenho
tem jogo ou game over, acabou a brincadeira. Tá bom? Então, olha só, daqui, da primeira, a gente tira o seguinte, ó, bota aqui 1, divide por n, e daqui vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com um parâmetro, como aqui tem infinitas possibilidades, a gente sabe que no cône de Monge tem infinitas possibilidades, vamos botar um parâmetro θ, que é um ângulo que é como se fosse um seno e um cosseno. Então eu vou dizer que P é n cosseno θ, vou definir, né? E Q é n seno θ, e aí essa equação aqui já está satisfeita e tchau. A parte não linear já está satisfeita e tchau. Certo? E aí a gente trabalha com a outra. Tá? Então, da outra, então dessa daqui, a gente tem que cosseno θ mais seno θ é igual a A sobre N. Tá? Ou, se quiser também, ou talvez facilite, que raiz de 2, usando só identidade trigonométrica, deixa eu copiar para não fazer erro, e não ter que fazer conta aqui no final, ou isso aqui, ó, é a mesma coisa. Então, dessa condição, vamos ver tempinho para parar, mas vamos lá, dessa condição eu já vejo que já surge uma condição para a qual eu vejo que o meu problema não tem solução se eu sair botando números da minha cabeça. Se eu botar números da minha cabeça, eu vejo que daqui, ó, porque divide aqui por raiz de 2n, se eu tiver um seno maior que 1, o seno é complexo. Então já ferrou tudo, já não tem a solução real, já não vale. Tá? Então, vou agora nos minutinhos, já estou desacelerando um pouquinho, para a gente parar num ponto razoável para a próxima aula, talvez tenha mais uma coisinha ou outra que eu possa falar. É o seguinte, olha só o que isso aqui está dizendo. O A é a inclinação aqui, ó, de como ao longo disso aqui, a minha fase pode variar. Então vamos pensar em ondas, vamos pensar naquele outro problema de ondas. Para que essa equinal aqui está certo? Aqui está dizendo como é que eu estou dizendo como é que ao longo dessa linha a minha fase pode variar linearmente e com que taxa ela pode variar linearmente. Tá? E aqui eu estou dizendo que, olha, a minha fase, ou a minha taxa de variação da fase não pode ser igual ou maior que raiz de 2, que 2 raiz do índice de refração, onde o índice de refração está associado com velocidades de propagação, que no caso aqui é constante. Certo? Então, se eu aqui no meu dado de Cauchy disser que ao longo de uma linha a minha fase está variando com um espaçamento muito grande, com um A maior do que aquilo, eu não tenho solução, porque o meu índice de refração não vai conseguir acompanhar aquela mudança rápida de fase. Porque o índice de refração aqui, o N, está associado com a velocidade, e por aí vai. Certo? Então, eu estou dando dados. Então, está aqui uma outra maneira de a gente ver dados de Cauchy meio que incompatíveis com o problema. Tá? Apesar que aqui não tem, a dinâmica já sumiu, mas a separação, a gente já viu que a separação das fases, das cristas de onda, tem a ver com a velocidade admitida para a informação propagar aqui. Apesar que o tempo já foi tirado. Tá? Tá claro isso, esse comentário? Tá? Então, isso aqui, a gente já viu uma condição aqui. Então, quando eu chego nesse ponto aqui, tá? Eu estou com o seguinte, eu estou com ambiguidade ainda, θ, mas alguém já está me dando um aviso que não pode ser qualquer coisa. Certo? Quer dizer, dos dados do A. E aqui eu estou convivendo ainda com ambiguidade. Tá? Então, deixa
Deixa eu ver o que eu falo. Ah, sim, tem mais uma coisinha que eu posso fazer nesse pedaço, a gente para e vai para a aula que vem. A gente, na aula que vem, a gente resolve as características que vocês quiserem olhar nas notas ou fazer até sozinhos. A característica é muito fácil, até porque a condição dp de tal, dq de tal vai ser zero. Então, e aí, como as outras equações todas dependem só de P e Q, é como se resolver dx dt igual a constante, dy dt igual a constante, dz dt igual a constante, onde as constantes são diferentes, com uma expressão em P e Q esquisita, ou nem tão esquisita, enfim, tá aqui, entendeu? É simples. Então, olha só, a outra condição é a seguinte. Então, daqui, tá? Daqui, de certa maneira, a gente tem a relação, está começando a ter a relação entre P e Q. Né? Ó, se isso aqui é uma constante, está aqui a relação entre P e Q. Q é A menos P. Trivial. Certo? E resolver o sistema não linear já está resolvido automaticamente aqui, onde vai pendurado, vai junto um parâmetro, porque eu não tenho informação para matar essa ambiguidade. Tá certo? O θ vai como parâmetro de solução, eventualmente vai depender do parâmetro θ, e a gente vai ver aqui, peraí, eu tenho que fazer uma coisa, que eu acho que na próxima conta que eu fizer... vamos ver, antes da aula, a gente vai ver que na verdade a gente tem duas opções de θ, tá? Já vou mostrar isso aqui, deixa eu só fazer cada coisa de um tempo. Então agora é o seguinte, tá, um exemplo, tô aqui, ó, o exemplo, se A sobre N for 1, isso implica que θ é igual a 0 ou θ é igual a π sobre 2. Tá? Então, se A sobre N for 1, ó, se A sobre N for 1, eu passo isso aqui para baixo, vou ficar com raiz de 2 sobre 2, é seno de 45, então o θ é, tá certo? Estou fazendo certo? É 0, que isso aqui é 45, exatamente, tá? Então eu tenho duas, na verdade eu tenho sempre duas opções, a minha ambiguidade desceu para, na verdade, dois possíveis θs, eu carrego o θ sempre sabendo que ele pode ser θ1 ou θ2, tá? E isso vai depender, vai ser θ1 ou θ2, dependendo da relação AN. E o 3π sobre 4, você tem duas opções. 3π sobre 4 vai ser o seno ali. Aqui você tem, se eu fiz certo, você tem... Tá certo, 0 ou π sobre 2. Tá bom. E aí, olha só, a outra condição, exatamente, a outra condição é a condição do jacobiano. Então, condição, eu escrevi assim na nota, de que a faixa não é característica. Na verdade, a faixa não é característica, é que a curva inicial não é característica, né? Faixa, na verdade, a curva inicial não é característica, que é o xy, e a condição é essa aqui, ó. Que é o mesmo jacobiano que a gente viu de antes, é igual à condição do jacobiano para quase linear. E isso aqui vai dar que 2n cosseno de θ menos seno de θ tem que ser diferente de zero, tá? E vocês vão ver as condições. Então, isso aqui, na verdade, A tem que ser diferente de mais ou menos n raiz de 2. E eu acho que o θ vai sair, se vocês dão uma conferida, frente π sobre 4 e 5π sobre 4. Tá? E aí a gente vai ficar com essas ambiguidades desses dois ângulos. E aí, até não só eu completei o quadro direitinho, não, falta 2 minutos, não vou escrever nada. E na aula que vem, então, a gente vai pegar e com esse θ é mole. Se vocês quiserem, vocês fazem até mesmo se olhar nas notas. Que é agora resolver as equações características e escrever a solução em termos dela, e vocês vão ver que a solução é algo assim, ó. Se aqui for x, se aqui for y,
tá? Aqui em XY, a gente deu essa condição aqui para a fase, AS, essa aqui, que a fase vai ser de certa maneira, e a gente vai ver que não necessariamente é ortogonal isso aqui, né? Então, deixa eu ver se eu exagero. Dependendo do A e do S, tá assim, então. A gente vai ver que uma das soluções são fases assim, e tem outra, e tem, isso aqui é para um dos tetas, e não vou desenhar a outra é para o outro teta. E com a informação que foi dada para a gente no problema, a gente não tem como saber qual das duas possíveis famílias de ondas é que a gente está trabalhando. Precisa de uma informação a mais, alguma coisa assim. Tá? A gente vai ver isso na aula que vem. Mas a história, pelo menos, fechou num bom ponto para a aula de hoje, que é a motivação, a preparação da resolução da equação Eikonal, e agora a parte mais fácil é a resolução das características, usando o P como N cosseno θ, o Q como N seno θ e bola para frente. Opa. Então, vamos parar aqui.